o princípio da igreja em célula é cada casa uma igreja e cada irmão um ministro da palavra de Deus. E é o que está acontecendo hoje, né? Nós não estamos indo ao templo, mas nós estamos nas nossas casas. E cada casa de cada irmão, de cada membro, de cada participante, né, das lives, tem sido então uma célula. Minha casa é uma célula, casa da Consul que falou hoje é outra célula, casa da irmã Maria Helena que falou hoje é outra célula, e de cada irmão e irmã que tem falado, cada casa é uma célula, né? Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de ainda hoje, né, aproveitar aqui alguns instantes com os irmãos nessa live e poder compartilhar um pouco sobre justamente célula. Alguns princípios da igreja em célula, né, para que quando a gente voltar para o templo, a gente possa amar mais ainda esse projeto, amar mais ainda nessa estratégia evangelística que é a igreja em célula. Então, nós vamos perceber que lá em Atos 5:42 diz assim: todos os dias eles iam ao templo e se reuniam de casa em casa. Esse é um princípio da igreja em célula, né? Iam ao templo e se reuniam de casa em casa. Nós não estamos indo ao templo, mas nós estamos nos reunindo de casa em casa. Então gostaria que você acompanhasse aqui alguns slides que eu vou colocar, amém? Para ilustrar esta nossa palavra, tá bom? Então nós percebemos que a nossa igreja tem trabalhado em células, e esse princípio é o princípio da igreja de Atos dos Apóstolos. Não só os apóstolos, mas nós percebemos que todas aquelas pessoas que se convertiam ao Evangelho abriam suas casas para que a palavra fosse pregada e para que pessoas fossem evangelizadas. Em Atos 8:3 fala que Saulo ele assolava as igrejas. Quem que foi Saulo? O apóstolo Paulo, né? Antes de ter aquele encontro com Jesus, ele se chamava Saulo. E o que ele fazia? Diz Atos 8:3. Ele ia de casa em casa. Quando ele tinha notícia que uma determinada casa estava fazendo culto, ele ia lá e assolava aquelas pessoas. Então, nesse período ainda não tinha o templo. As pessoas se reuniam de casa em casa. E o apóstolo Paulo, ele assolava a igreja, indo de casa em casa para tentar, então, terminar com a igreja, né? Mas não conseguiu, né, irmãos e irmãs? Porque ele mesmo acabou se convertendo, né? Graças a Deus. Nós percebemos que a nossa igreja presbiteriana, ela tem uma revista que se chama Igreja em Células, uma revista da IPI, né? Pendão Real, que publicou essa revista. E nessa revista existem muitos princípios preciosos que orientam, né, aquelas igrejas que querem iniciar o trabalho em célula. Mas quais são os benefícios de uma igreja em célula? Olha só, Atos 10:24. Quando Cornélio chamou Pedro para falar de Jesus para os seus parentes e amigos, ele organizou uma reunião em sua casa. Houve ali uma grande conversão, né? E a gente percebe o quê? Que a igreja em células, ela tem o quê? O estudo bíblico, treinamento de líderes, oração, evangelismo, comunhão e unidade. Nós percebemos que nas células nós trabalhamos todos esses princípios.
formando então o corpo de Cristo, não é? As células são marcadas por encontros de amor, onde um pequeno grupo entre 5 e 15 pessoas se reúnem para o estudo da palavra, para crescer no relacionamento com Deus e crescer nos relacionamentos uns com os outros. Este é o objetivo das células. E nós percebemos que nesses dias de quarentena, nós estamos praticando a igreja em célula. Nós não estamos no templo, mas nós estamos de casa em casa. E todos os dias a gente se reúne. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Isso é profético, né? Todos os dias a gente se reúne em torno da palavra do Senhor, né? Através da igreja em célula, nós percebemos um crescimento genuíno, porque a célula, ela é a base para o ministério cristão, gerando a unidade, gerando relacionamento, gerando o estudo da palavra, gerando o evangelismo, né? Então, nós percebemos que nós estamos praticando a igreja de Atos dos Apóstolos. Aos Romanos, capítulo 16, versículo 5, o apóstolo envia saudação à igreja. E essa igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Olha só que coisa maravilhosa, né? A igreja de Jesus entrando nas casas dos novos convertidos. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos continuar neste procedimento, nesta visão. Não vamos deixar esfriar este fogo do Espírito Santo em nossos corações, porque a nossa casa não é nossa, ela pertence a Deus, não é? O que nós temos não é nosso, tudo pertence a Deus, né? Célula não é apenas um programa da igreja. O programa, irmãos, o que acontece com o programa? Ele acaba. Nós fizemos recentemente um programa maravilhoso para a honra e glória de Jesus na igreja, né? Recentemente, foi o aniversário da igreja, a igreja lotada, né? Várias pessoas ali, várias famílias, nossos convidados, foi uma coisa maravilhosa, né? E é um programa, acabou, passou aquele dia, acabou. Agora só 2021, Deus permitindo, nós vamos novamente celebrar o aniversário da igreja, é um programa, não é? Mas célula não é um programa, porque célula, ela é algo contínuo que vai trazendo força. É como literalmente nós realizarmos uma academia. Ali você vai na academia, você pratica o exercício e quando você inicia aquela série de exercícios, você é limitado, o coração ele fica acelerado, você não consegue ter um bom rendimento. Passou o terceiro mês, o coração já está tranquilo, já está calminho, musculoso, você já trocou de série e está cada vez avançando mais, o seu organismo cada vez melhor. Assim é a célula, ela não é um programa, né? Ir à academia não é um programa, irmãos, ainda que alguns tenham como um programa, né? Hoje eu vou para a academia, o mês que vem eu vou de novo. Não é assim que funciona, né? É rotina, e célula também, ela é rotina, né? A célula, ela faz da igreja, o corpo de Cristo, se tornar realidade. Na igreja, nos domingos, nos cultos de celebração, nós falamos do amor de Cristo. Na célula, nós temos a oportunidade de praticar o amor de Cristo. Na igreja, nós falamos de oração, de intercessão. Na célula, nós temos a oportunidade de orar pelas pessoas, pelos irmãos, de interceder pelos irmãos. Na igreja nós pregamos e falamos de relacionamento, como é importante nós nos relacionarmos. E na célula nós praticamos esse relacionamento. Ali na célula nós conhecemos as pessoas mais a fundo e o relacionamento ele só se concretiza na medida em que nós conhecemos uns aos outros mais profundamente, né? As células são a base para o crescimento genuíno da igreja.
Nós chamamos crescimento genuíno, irmãos e irmãs. Crescimento genuíno, por quê? Porque existe o crescimento que nós falamos que só engorda, né? Sabe uma igreja quando tem um crescimento que não é genuíno, ela só vai engordando, ela vai inchando, na verdade, né? Não é engordar, ela vai inchando. Incha, depois sai, entra, incha. É esse o processo de inchaço, né? Muitas igrejas estão inchadas de pessoas indo atrás da bênção. Células não. Células traz um crescimento genuíno, onde a pessoa ouve a palavra, ela é transformada pela palavra, ela deixa a palavra tomar conta da vida dela e depois ela prega a palavra. Amém? Esses são os objetivos das células, né? Através do estudo, gera crescimento, conhecimento, unidade e amor. Olha que versículo poderoso, lá em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então, as células, elas trazem conhecimento da palavra do Senhor, né? Ela traz o quê? A ajuda mútua, grupo de apoio. Vocês já perceberam que nesses dias as coisas estão movimentadas, né? As coisas estão acontecendo, mas as células se comunicam. Sempre estou conversando com o irmão, com o outro, e falo, mas lá na minha célula tem assim, um pedido de oração. Ou seja, as células, um apoia o outro. Amém? E precisamos multiplicá-las para que isso possa expandir. Na célula, nós temos também o grupo de oração. Oração na igreja, oração nas reuniões de oração, e a célula também é um grupo de crescimento, de fé e de intercessão. Você já percebeu? Você que tem ido às células, ou você que já foi em pelo menos uma reunião de célula, nós temos o quebra-gelo, né? Que é uma descontração. Ali a gente acaba descontraindo um pouco para entrar na palavra. Depois temos o momento de louvor, nós temos o momento de testemunho, o momento da palavra, não é? Depois temos também o momento de intercessão, onde nós vamos interceder pelas pessoas necessitadas. E muitas vezes as pessoas somos nós mesmos. Nós mesmos. Tivemos um dia ruim, aconteceu alguma coisa com a gente, né? Não precisa esperar chegar domingo para a gente pedir oração na igreja. Ali mesmo na célula a gente já se derrama e o Senhor opera grandemente. Amém? Então a célula, ela também fortifica a igreja no crescimento da fé e da intercessão, né? Irmãos interessados em servirem a comunidade. Olha, isso é uma realidade tão grande, irmãos. É uma realidade tão grande, né? A célula gera ministério. Porque você se lembra da nossa Sabor e Comunhão, a nossa festa Sabor e Comunhão, né? Cada célula ali trabalhando, cada célula apresentando ali uma barraca, né? E as células se reúnem, trabalham, cada uma é responsável pelos alimentos. Vocês percebem que a igreja, ela não tem nenhuma, não tem nenhum ônus, não é? Tudo é doado pelas células. Isso é o quê? Ministério. Irmãos interessados em servir tão somente a comunidade. Amém? É uma coisa linda, né, irmãos? Crescimento através do relacionamento, né? Formação de pequenos grupos, como uma ferramenta de evangelismo para o crescimento da igreja. Essa era a estratégia de Jesus. Crescimento através de relacionamento, né? Ali Jesus, ele conversava com os discípulos, ele se relacionava com os discípulos, e olha só o Evangelho. Hoje o Evangelho nos alcançou e não para de alcançar novas pessoas, né?
A célula, ela é algo tremendo nas mãos de Deus. Estamos caminhando já para o encerramento, né? Mas uma imagem muito interessante, eu gosto muito dessa imagem aí, né? Duas asas, igreja e célula. Então, o que acontece se nós cortarmos uma asa da águia? O que acontece? Será que ela vai conseguir voar? Com certeza não, né, irmãos? Assim é a igreja. A igreja, ela trabalha com essas duas asas, célula e igreja. Ou seja, a igreja, nós estamos ali, é a reunião de todos, e nas células, a igreja se reúne nos lares. Formando essas duas asas, a igreja voa alto, ganhando novos ares, novos rumos e ganhando novas vidas para Jesus. Amém? Na igreja, nós cultuamos, né? Culto de celebração. Nós temos o culto de domingo, né? Escola dominical, o ensino da palavra, a unidade do corpo de Cristo, os ministérios, os líderes, né? Um apoiando o outro, os ministérios, um ajudando o outro, evangelismo, né? Na igreja. Nas células, nós temos comunhão, edificação. Nós equipamos os irmãos. Vocês já perceberam? Muitos irmãos mandaram áudio e vídeo nesses dias de quarentena. E grande parte desses irmãos trabalham na liderança das células. Por quê? Porque a liderança, as células, ela equipa os santos, equipa os irmãos, né? A ministrar aos que sofrem. A célula é um local de amizade, cuidar dos novos na fé, cuidar uns dos outros, é a aplicação da palavra. Na célula nós criamos novas lideranças, e é um local de oração e intercessão. Amém? Olha só, queridos, lá em Efésios 5,18, está dizendo o quê? Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha quanto foguinho tem ali na cabeça desses irmãos. Esse foguinho representa, sabe o quê? O Espírito Santo. É isso mesmo. Então a célula faz de nós crentes, cristãos que praticam a palavra. Ali nós praticamos a palavra verdadeiramente. E ali então nós temos uma intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Esse é o objetivo das células. Ir e fazer discípulos. Cada discípulo fazendo discípulos, cada célula multiplicando, cada igreja abrindo novas igrejas. Este é o princípio, irmãos e irmãs, né? O princípio não é a gente ficar tendo um culto bonito, assistindo um lindo coral, vendo uma linda apresentação, uma linda palavra, um lindo louvor, né? Não, o objetivo da igreja de Jesus é cada discípulo fazer discípulos, cada célula multiplicar em outras células e cada igreja abrir novas igrejas. Esse é o objetivo. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortificando, né? Nessa jornada, nesta missão que é muito prazerosa, porque nós fazemos de coração para Jesus, não é verdade?